2014, durante a implementação de Downport, a nova ilha tutorial do Tibia, algumas coisas começaram a ficar bem claras aos players. A Cipsoft agora estava 100% focada em deixar a vida dos iniciantes mais fácil e intuitiva, e Downport proporcionava essa facilidade a eles. Além de agora os iniciantes terem uma ilha onde poderiam escolher vocações temporariamente e upar de forma muito mais rápida, eles ganhavam um set muito mais poderoso do que qualquer set que algum iniciante já tinha pego antes de ir para a mainland. Devido ao grande número de rockers na época, a Cipsoft optou por não remover Rookguard do jogo, mas tornou o seu acesso muito mais difícil, como eu acabei comentando no meu último vídeo. Mas nessa sede de tornar tudo mais prático para os iniciantes, a Cipsoft acabou deixando escapar alguns erros grosseiros, que foram percebidos já no test server pelos players mais atentos, e reportados para a Cipsoft, que acabou não fazendo absolutamente nada para consertar esses bugs. Itens que você pegava um pouco antes de sair da ilha, como Bracette, Soldier Helmet, Steel Shield e Egged Sword, poderiam ser arremessados por uma parede mal feita, e quando alguém pegasse esses itens do lado de fora, poderia falar com o NPC inimigo e ser teleportado para Rookguard. E além desses itens que todo mundo na época levou para Rookguard, haviam alguns outros que nem todo mundo sabia que existia em Downport. Esses itens eram drops de criaturas lendárias, que apareciam muito raramente na ilha. Ninguém sabia quando e por que elas apareciam. As criaturas eram o Orc Berserker, o Ciclope, o Minotauro Guard e o Ghoul. O item mais poderoso que podia cair deles era o Halberd, um machado de duas mãos ultra poderoso, com ataque 35, e que é possuído hoje por alguns rockers muito famosos, como o Dark Gladier e o Mystic Dark Ninja. Todo esse contrabando de itens continuou rolando por mais algum tempo, até que o jogador Gecko descobriu que, exatamente nessa época, havia um bug que permitiu a ele levar itens de mainland para Downport, e de Downport ele acabou levando vários itens para Rookguard. Apenas depois de Gecko é que a Cipsoft decidiu finalmente agir e pôs um fim à brincadeira. Arrumaram um bug de mainland, que era com certeza o mais urgente a ser consertado. Depois disso eles consertaram aquela parede que o pessoal usava para jogar os bracetes pro lado de fora, e removeram as duas criaturas que dropavam o Halberd, o Ciclope e o Orc Berserker. Como pouquíssimas pessoas sabiam do respawn raro do Ghoul e do Minoguard em Downport, o assunto se deu por encerrado e a vida em Rookguard voltou ao seu ritmo pacato. O que ninguém podia imaginar é que em Antica, toda essa história do bug de Downport estava apenas começando. No meu vídeo Lendas de Rookguard, Aaron, eu conto de forma bem resumida trechos da história do Aaron, o maior trapper de Rookguard. Nesse vídeo eu comento sobre a sua passagem na guilda Lore Masters, a guilda mais renomada de todo o Tibia, que além de ter Sunrise como um de seus integrantes, tem também o Nightmare, que além de ser membro da Cipsoft, foi o cara que criou toda a ilha de Rookguard. O vídeo foi super bem recebido e a comunidade rocker, principalmente a brasileira, adorou ver um dos seus ao lado de outras lendas em Rookguard. E essa recepção positiva se refletiu em vários comentários super bacanas. Mas entre esses comentários, uma figura bastante importante em Antica deu as caras e decidiu colocar o seu ponto de vista nos comentários do vídeo. O comentário dela acabou sendo respondido pelo Aaron e logo virou uma discussão. Revel, a versão é uma só. Aaron foi brevemente convidado a Lore Masters e logo depois expulso, em decisão conjunta minha e do Sunrise, após ter abusado de um bug, ter feito proveito dele e ainda tê-lo reportado para a CIP com o maior cinismo do mundo, para tentar ganhar alguma medalha de bom samaritano e impedir que outros pudessem fazer proveito do mesmo bug que ele fez. Por favor, não associe nosso nome com o dele mais. Por que não conta a história correta, Lila? Olha, eu acho que não gostariam da minha versão dessa história em público. Sunrise cortou relações comigo ou você gostaria que ele tivesse cortado as relações comigo? Fale por si só. Não compreendo tanto ódio por nada. Só tenho boas lembranças com você. Aaron, não sinto ódio algum de você, apesar de você ter me decepcionado enormemente. Mas como Head Mistress da Lore Masters, eu tenho a obrigação de resguardar a reputação da nossa guild e desmentir qualquer rumor que possa denegri-la. Apesar da nossa decisão ter sido conjunta, quem decidiu que foi um erro invitá-lo para Lore Masters e pediu sua saída ao Headmasters vigente na época foi o próprio Sunrise. Não estou falando por mim, estou falando como Headmistress. Por favor, pare de tentar associar a sua imagem com a da Lore Masters. Te decepcionei, Lila? Por quê? Só porque Cipsoft removeu o Minoguard de Downport antes que você conseguisse dropar os itens e trazer para Rook? Após o reportar, tentamos juntos diversas vezes dropar os itens antes que a Cipsoft arrumasse o bug. Você, sozinha, tentou diversas vezes dropar os itens, esqueceu disso? Ou você estava apenas omitindo?
Tentar abusar do bug não seria o mesmo pecado que abusar do bug? Não seria hipocrisia da sua parte falar isso? Sem contar que você possui itens providos de bug. Reportei porque haviam botters em Downport que já haviam dropado dezenas desses itens e vendiam por grana real em Rookguard. Quando reportei, nenhum de nós tinha os itens, e antes da Cipsoft remover o Guard e o Gold de Downport, eu dropei e você não. Aparentemente você não aceitou o fato de seu amigo na época ter conseguido obter itens que você, por azar, não conseguiu. Além do mais, os itens de Downport são considerados legais pela Cipsoft, então não há nada de errado em usá-los. Não estou tentando me associar com a Lore Masters. Provavelmente o Revel tirou isso de uma entrevista ao portal Tibia, e na época eu ainda era membro. Se cuida, Lila. Aaron, novamente, eu não sinto nenhum tipo de ódio ou rancor contra você. Você interpretou minha mensagem de forma errada. Não, eu não tenho nenhuma inveja dos seus itens, tanto porque, diferentemente do que você pensa, eu consegui sim dropar 2 itens que eu tanto queria do boss de Downport, antes da CIP remover os bosses por sua causa. Acampei lá praticamente 24 horas na raça, sem abusar de nenhum bug. Um desses itens, inclusive, dei ao meu filho Verkume, e o outro guardo com muito carinho. Já você descobriu como dar o trigger no boss, guardou a informação para si mesmo, abusou do trigger até conseguir o que queria, e então, coincidentemente, delatou o mesmo trigger para Cipsoft, que acabou removendo os respawns. Eu fiquei bem chocado e vou dizer para vocês que até um pouco entretido lendo toda essa discussão. A conversa revelou muitos dos segredos que rolavam em Antica em 2016, 2 anos após os bugs principais de Downport. A discussão ficou fixada na seção de comentários do vídeo do Aaron, até ser deletada pela própria Lila algumas semanas depois. Eu já tinha printado a conversa porque eu conheço bem o modus operandi dos anticanos. Tanto a Lila quanto seu pai em game, o Master Slayer, eram bem ativos nos comentários aqui do canal. Mas conforme o canal foi ganhando tamanho, eles foram discretamente removendo os comentários em que criticavam os vídeos e repudiavam o conteúdo do canal. Mas independente da minha péssima relação com os players anticanos, uma coisa deve ser dita: eles são difíceis de ignorar. Algo nos rockers de Antica sempre chamou atenção. E da nova geração de anticanos, o nome vem ganhando cada vez mais destaque no meio rocker. Quem é, afinal de contas, Lila Canasa? I'm a girl's girl, I'm a boss in a man's world. Yeah, I can pick and roll past ballerina twirl. Skating through the city with my snapback on. Still be looking pretty with no makeup on. Her mama said marry a rich man. And I was like, mama, I am that rich man. Oh, yo, 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 yeah. Oh, mommy, oh my God, how this girl gets so fly. I do what you doing, but doing it like a tomboy. Oh, mommy, oh my gosh, how this girl gets so fly. I do what you doing, but Lila Canasa é uma rocker do servidor de Antica. É uma das poucas rockers que participa do círculo mais interno de amigos de Sunrise. Ela é filha de um dos players mais antigos do Tibia, Master Slayer, e ela tem como filho em game o jogador Verkume. Todos eles fazem parte da lendária guild Lore Masters, e atualmente a Lila é a Head Mistress da guild, ou seja, ela é a líder da guild com a sua chave principal da conta, a Elite Knight Úrsula. O nome de Lila na vida real é um mistério, e Aaron não quis dar muitos detalhes sobre ela, querendo manter a privacidade da jogadora. Disse apenas que ela é brasileira, mora atualmente nos Estados Unidos e é casada com um anticano na vida real. O fato dela morar nos Estados Unidos explica o porquê dela ter um inglês perfeito, mas não explica totalmente como ela conseguiu chegar tão alto na hierarquia da Lore Masters. De fora, podemos teorizar que Lila, além de ser uma jogadora muito antiga, deve ter uma boa relação com todos os integrantes da guild, que acabaram indicando ela ao cargo de Headmistress da guild, cargo que atualmente ela ocupa e não hesita em ficar mostrando por aí, como a gente pôde ver na conversa. Na época que Aaron foi para Antica matar botters, acabou conhecendo Sunrise e Lila, durante algumas de suas traps. Nesse encontro, várias coisas aconteceram. Uma amizade muito forte entre Sunrise e Aaron surgiu, e depois disso, uma amizade da própria Lila com Aaron, que provavelmente surgiu do fato de que os dois são brasileiros, que estão no meio de tantas pessoas que somente falam inglês. Sunrise convidou Aaron a participar da Lore Masters, e lá dentro, Aaron e Lila se tornaram ainda mais amigos. Lila aprendeu vários truques de trapar botters, como isolar o monstro targetado e deixar os outros atacando o bot, e usou esse truque para matar diversos bots na Cave de Ursos.
e Aaron acabou aprendendo várias coisas com a Lila também. Aaron e Lila se casaram com 2 chares em Mainland, e Lila mostrou a Aaron a Ilha de Meluna, que é a ilha que só personagens casados podem acessar durante 24 horas após o casamento, no período da lua de mel. Aaron nunca tinha visto o lugar com os próprios olhos, e a visita que ele fez com Lila até lá é uma das boas memórias que ele guarda da antiga amiga. Quando Gekko vendeu 2 Spike Swords a Aaron, Aaron ofereceu uma Sunrise, que recusou a oferta do amigo. Aaron então decidiu que ofereceria a espada a Lila, que acabou comprando a espada, e hoje é uma das poucas donas da Sword of Fury em Rookguard. Um dia, enquanto Aaron estava parado no centro de Rookguard, no servidor de Antica, viu um player da Venezuela vendendo uma Scale Armor. Aaron ficou curioso, pois já havíamos passado 2 anos desde o grande bug do Gekko, que aconteceu em 2014, e esse bug em teoria seria a única forma de se obter uma Scale Armor em Rookguard. Mas após uma breve conversa com o vendedor, Aaron descobriu que aquela Scale Armor tinha sido obtida em Downport. Aaron ficou surpreso ao saber disso, e junto com a Lila, foram até Downport de Antica para investigar mais sobre esses misteriosos rares que estavam surgindo com cada vez mais frequência na ilha. Após algum tempo perambulando por Downport, e após muitas pesquisas e perguntas por aí, Lila e Aaron acabaram descobrindo um fato estarrecedor. Não haviam apenas os 2 bosses raros que haviam sido deletados em Downport, haviam ainda mais 2. Os 2 bosses que apareciam de forma misteriosa em Downport e deixavam drops muito raros era o Gol, que dropava Life Ring e a cobiçada Scale Armor, e o Minoguard, que dropava Brass Armor, Double Axe e Battle Shield. Os 2 começaram a caçar com bastante frequência no subsolo de Downport, em lugares afastados e desconhecidos para a grande maioria dos tibianos. Aaron me mostrou pessoalmente os locais onde cada um dos bosses surgia. Esse aqui que vocês estão vendo no fundo era o local que o Gol surgia. Esse aqui era o local que o Minotauro Guard aparecia. Esse local aqui era o local que o Orc Berserker aparecia. E esse último local era o local que o Ciclope aparecia. Na época, tanto Aaron quanto a Lila achavam que os respawns das criaturas era totalmente aleatório, mas reparem nessa gameplay que está rolando agora. Eu e o Aaron matamos um Lesser Fire Devil. Mas reparem que quando ele nasce de novo, nasce no lugar dele um Ciclope juvenil. Downport tem uma estranha mecânica de respawn aleatório, e depois que você mata um grande número de bichos, os bosses respawnavam no lugar de alguma criatura normal. Aaron acabou descobrindo isso depois de muito tempo e acabou reportando o bug a Cipsoft. Na época, ele acabou não avisando isso para Lila, que já não estava jogando com tanta frequência em Downport e que estava jogando mais na sua EK em Mainland. Essa falta de comunicação entre os dois mais tarde acabou gerando toda essa grande confusão e resultou na expulsão do Aaron da Lore Masters. A notícia dos bosses começou a se espalhar, e Aaron via um número cada vez maior de botters em vários servidores, criando chares e largando nos respawns do Minoguard e do Gol, todos eles atrás dos rares de Downport. Inclusive ele encontrou um site polonês com compilados de milhares de mortes de criaturas, dando uma média bastante precisa de quantos bichos era preciso matar para que os bosses surgissem. Tudo pesquisado e catalogado, todo o trabalho feito inteiramente pelo bot. Esse fato começou a irritar Aaron profundamente, pois durante toda a existência ele teve como missão destruir os botters de Rookguard. Ele acabou reportando o bug a Cipsoft, e a empresa respondeu ao reporte deletando as 2 criaturas de Downport. Isso destruiu a fábrica de dinheiro dos botters, e logo eles abandonaram o local, e foram botear em outras áreas. Mas a solução da Cipsoft também trouxe um lado negativo. Lila se sentiu traída por não ter sido avisada de que Aaron tinha reportado as criaturas a Cipsoft. E logo depois desse acontecimento, em 2017, Aaron participou de uma entrevista com Blush,
um player do portal Tibia. Nessa entrevista, uma das respostas de Aaron foi alterada na edição do texto, dando a entender que Aaron conseguia controlar exatamente a hora que os bosses surgiam. É provável que, lendo esse trecho, a Lila tenha se irritado ainda mais com Aaron. Se ele sabia exatamente como fazer para respawnar os bosses, por que ele não contou nada? Por que a gente ficava horas e horas como uns idiotas matando as criaturas se ele sabia como triggerar os respawns deles? E como que ele teve a cara de pau de reportar tudo isso para Cipsoft, pedindo para que tirassem os bichos da ilha? Essas devem ter sido as perguntas que se passaram na cabeça de Lila, e provavelmente foram o combustível principal para a expulsão de Aaron da Lore Masters. Por mais que ela diga que quem veio com toda essa ideia de expulsar o Aaron da Lore Masters foi o próprio Sunrise. No fim das contas, apesar de ter sido pega de surpresa, Lila conseguiu dropar 2 itens dos bosses antes que eles fossem totalmente removidos da ilha. Jamais saberemos quais foram esses itens, mas um deles foi dado ao seu filho, o Vercume. Aaron conseguiu dropar um Beetle Shield do Minotaur Guard e uma Scale Armor do Gol. Ele me mostrou bastante orgulhoso os 2 itens, que usa até hoje no seu set de Antica, junto com a sua Spike Sword, comprada de Gecko e espada irmã gêmea da espada de Lila. Lila e Aaron, após toda aquela discussão nos comentários do vídeo, logaram no jogo e conversaram de novo, após um hiato de mais de 5 anos sem conversar, e os dois pediram desculpas um ao outro. Aaron se desculpou por não ter avisado a Lila seu reporte sobre o bug, e Lila se desculpou por ter lavado a roupa suja deles de forma pública nos comentários do vídeo. Aaron me diz que há males que vêm pro bem, e diz que está feliz por finalmente reatar a amizade com sua antiga amiga, mesmo que o caminho até a reconciliação tenha sido um pouco tortuoso. A permanência de Aaron na Lore Masters foi algo passageiro, e Aaron diz que não consegue imaginá-la de outra forma. A tradição, os mistérios e a realeza da Lore Masters, a guild mais renomada de Antica, sempre foram como uma música clássica, ou uma orquestra, tocada de forma serene nos ouvidos dos anticanos. E Aaron, com seu jeito malandro e inovador de jogar e de planejar traps, sempre destoou desse tipo de música. Ele tá muito mais para um funk do que para uma música clássica. Muito obrigado ao Aaron por ter me ajudado no roteiro desse vídeo e por ter me mostrado pessoalmente todos os locais dos bosses em Downport. E muito obrigado a você que viu esse vídeo e que tem acompanhado também aí todos os vídeos da nossa jornada na história de Rookguard. Deixa o like se curtiram, se inscrevam no canal e eu vejo vocês numa próxima. Um abraço e falou!